nesta semana nós vamos trazer uma luta que já se estende em Minas por cerca de 10 anos. O piso salarial profissional nacional, a Lei 11.738, que foi sancionada em julho de 2008. E ela institui o piso salarial para a educação básica, para o magistério. Mas aqui em Minas, ela avançou graças à luta do Sindiúti e da categoria. Então, o reajuste do piso, ele vale para as 8 carreiras da educação aqui em Minas Gerais. Então, ele atende aí o professor especialista em educação, o analista educacional na função de inspetor escolar, o auxiliar de serviços da educação básica, o assistente de educação, o analista de educação básica também, recebendo todo o benefício que vem com o reajuste do piso, o assistente técnico educacional, o assistente técnico da educação básica e o analista educacional. Então, aqui o piso vale para as 8 carreiras da educação e essa foi uma luta travada pelos profissionais da educação. E ainda os aposentados e aposentadas também sendo alcançados por esta conquista. Mas, apesar de toda essa luta para se chegar ao piso, os profissionais da educação ainda continuam enfrentando dificuldades para ter os seus direitos garantidos. E é isso que nós vamos conversar agora com a professora Beatriz Cerqueira, coordenadora geral do Sindiúti. Por gentileza, Bia, nos explica como é que é essa luta que já se estende por 10 anos, ou seja, não começou agora, mas poderíamos estar bem mais avançados. Nos fala um pouquinho dessa trajetória, Bia. A Constituição Federal, lá em 89, ela estabeleceu um piso para algumas categorias e a educação foi uma das poucas que teve um reconhecimento na Constituição de um piso, da definição de um piso para os profissionais do magistério. Então, dessa decisão lá da Constituição Federal, nós só conseguimos regulamentá-la em 2008, através da Lei Federal 11.738, que foi uma lei sancionada na época pelo presidente Lula. Inconformados com essa ideia de piso, governadores de vários estados questionaram na justiça esse piso, mas o Supremo Tribunal Federal, em 2011, decidiu que os governadores estavam errados e que essa lei federal estava certa e que tinha sim que ter um piso salarial para os profissionais do magistério de todo o país. Então, nós temos uma lei federal desde 2008, regulamentando a Constituição Federal. E em Minas Gerais, então, desde 2008, nós estamos travando uma batalha, uma luta, para que Minas cumpra a lei federal, que por sua vez cumpra a Constituição Federal, quando determina que a educação, os profissionais do magistério têm que ter um piso salarial da sua categoria. Bem, nós fizemos várias lutas, fizemos várias greves. A mais marcante, desse período do piso foi a de 2011, que foram 112 dias de luta e de greve. Os governos ou acenavam com alguma proposta e depois descumpriam, ou sequer apresentavam propostas sobre o piso. Em 2011, o governo, na época, quis fazer outra forma de remuneração, que foi o subsídio, que é diferente de piso, enfim. Sempre uma confusão quando se trata de uma pauta tão importante como a educação. Em 2015, que foi no primeiro ano do atual governo, nós conseguimos um acordo e esse acordo resultou numa lei estadual, que é a Lei 21.710, para que Minas Gerais, enfim, graças a Deus, tivesse uma lei estadual do piso salarial, regulamentando a lei federal e a Constituição Federal. Bem, essa lei estadual, ela previa um processo, não era de uma vez, então a gente não recebeu tudo que a gente tinha direito de uma vez, mas estabeleceu um processo para que em julho de 2018, Minas Gerais finalmente pagasse o piso salarial para o professor e a professora, O piso salarial é do profissional do magistério. E aí, julho de 2018, a expectativa então era que nós recebêssemos o piso salarial. No entanto, desde o ano passado, o governo tem ou demorado ou, de fato, descumprido partes da lei para se chegar ao piso salarial. Então, é nesse momento que nós nos encontramos agora. O governo não cumpriu a parte que a lei determinava que tinha que ser feito ano passado,
não está querendo cumprir a parte deste ano, e sem essas duas partes, Minas Gerais não vai pagar o piso salarial para os seus professores e as suas professoras. Sim. E como nós fizemos um processo de negociação para toda a educação, todos os reajustes que forem dados para os profissionais do magistério também são para as demais carreiras. Então, para todo mundo que trabalha na educação, todas as carreiras, e aí além das carreiras, o diretor de escola, o secretário de escola também, tem os mesmos reajustes. E no nosso caso da educação, você tem dinheiro vinculado, né? O que é dinheiro vinculado? Impostos que são arrecadados, que parte deles só pode ser destinada à educação. Se essa regra fosse cumprida aqui em Minas Gerais, nós teríamos muito menos problemas do que os que nós acumulamos. Nós também estamos recebendo nos estúdios o economista e técnico da subseção do DIEESE no Sindiúti, Diego Rossi. Ele é responsável, juntamente com toda a equipe técnica do DIEESE, na subseção do Sindiúti, de uma análise que traz dados sobre o orçamento do Estado. São dados que mostram que existem recursos, sim, da educação, poderiam estar sendo investidos na própria educação, inclusive com o governo do Estado, o governador Fernando Pimentel, honrando os compromissos que tem com esse segmento. Mas, infelizmente, nem mesmo os 25% constitucionais, ou seja, de impostos arrecadados, estão sendo investidos nessa área. E isso não vem de agora, não. Vem desde há muito tempo, desde os governos Aécio, Anastasia, enfim, a educação sempre sendo relegada. O governo do Estado de Minas Gerais, independente da gestão, nunca gastou o mínimo de 25% com a educação. Por que esse mínimo de 25% com a educação? A Constituição Federal, no seu artigo 212, obriga que estados, municípios e a União apliquem um percentual mínimo. A União, 18%, os estados e municípios, 25%. De alguns impostos que são arrecadados, como o ICMS, o IPVA, o IPI, são impostos que a população paga sempre, o tempo inteiro, que tem que ser investido no mínimo 25% dele. Só que o governo do estado não vem aplicando isso. Para você ter uma ideia, nesses últimos 10 anos, foram deixados de ser aplicados 8,5 bilhões de reais. Diego, esse dinheiro, ele é da educação. Se ele não foi gasto, se não foi aplicado em educação, ele se perde? Para onde ele vai? Como é que é isso? Não, provavelmente ele foi utilizado em outras áreas. Só para você ter uma ideia, no relatório referente à prestação de contas do governador do ano de 2016, analisado pelo Tribunal de Contas, o governo de Minas Gerais aplicou recurso da educação em hospital. Não tem problema nenhum em fazer investimento em hospital, mas o recurso da educação é para ser gasto na educação. Nós estamos falando de um dinheiro que o Estado recebeu. Sim. Porque senão fica com aquela ideia, estamos em crise e não conseguimos pagar, dando uma ideia de que nós estamos falando de algum dinheiro que não veio para Minas Gerais. Vamos explicar para as pessoas por que a greve não é injusta, por que os profissionais da educação estão falando que dinheiro tem, e tem mesmo, por que eles estão cobrando o acordo assinado, do outro lado eles falam, não, porque se a gente fizer isso, nós vamos ultrapassar a lei de responsabilidade fiscal. Como é que é isso? Que jogo de informação é esse? Então, Vera, só para você ter uma ideia, mesmo tendo estourado o limite da lei de responsabilidade fiscal no final de 2017, se o governo de estado tivesse aplicado os 25% da educação, que não aplicou em 2017, for faltando 560 milhões, se tivesse aplicado o 13º salário de toda a educação, teria sido pago, porque a despesa com 13º da educação é de 523 milhões de reais, que era o valor que foi empenhado no final do ano passado. E se tivesse aplicado, teria sido pago uma parcela 1, que não teria parcelado, não teria atrasado. Se aplicasse todos esses recursos durante ao longo dos anos, com certeza daria para estar cumprindo o acordo do piso. Mas o que acontece é que são opções políticas, né? Ele optou por não estar pagando, está colocando a culpa na lei de responsabilidade fiscal, mas o recurso está entrando. Como é que as pessoas podem ajudar? Isso. Procure a escola. Ótimo. Entenda o que está acontecendo, converse com os profissionais daquela escola. O sistema tem jogado muito, pais contra profissionais da educação, tem isolado, né, os profissionais da comunidade escolar. A gente precisa fazer o movimento inverso. Então procura saber da realidade da professora do seu filho, procura saber como é que é a situação do diretor da escola do seu filho, né? Ano passado a gente viveu uma situação de vários diretores comprarem fiado no comércio para garantir
que as coisas funcionassem minimamente na escola, porque não estava recebendo toda a verba que é destinada ao custeio das escolas estaduais. Então vá até a escola, procure saber o que está acontecendo e como é que você pode ajudar. Não só nessa discussão que é do nosso movimento, mas no dia a dia, entender o que está acontecendo, por que o dinheiro não chegou na escola, por que o dinheiro da merenda atrasou, por que o transporte escolar está atrasado, por que a quadra... Eu visitei uma escola no Vale do Jequitinhonha no final do ano passado, que o refeitório não existia mais, porque a reforma não foi feita e a sala de aula foi transformada numa cozinha. Então, você sabia que a sua escola pode estar nessa situação? Então, como é que a gente altera isso? A gente altera isso não é também substituindo o Estado, né? Fazendo um esquema de voluntariado e de benfeitorias sem a participação do Estado. Mas a gente precisa cobrar para que o Estado dê respostas efetivas. Então, procure a escola, procure saber o que está acontecendo e se some aí nas nossas diversas lutas. Só para encerrar um pouco minha fala, pegando um pouquinho do gancho, como o governo fala que não tem que esperar o limite da lei de responsabilidade fiscal para conseguir o reajuste. Vamos lembrar também que o Estado, em 2016, já estava ultrapassando o limite e não poderia contratar mais pessoas e, para voltar ao limite, deveria diminuir o número de quantidade de cargos, sabe? E começando pelos casos comissionados, como a lei manda. Então, ou seja, o que o governo fez foi justamente o contrário do que a legislação manda. Então, ou seja, são opções políticas do que ele vai priorizar. Espero a gente tenha trazido aí informações para agregar a luta pelo direito à educação. Agora a gente está falando de uma greve, mas a luta pelo direito à educação, ela é incessante e precisamos fazê-la cada vez com mais gente.